Boa noite. Me chamo Augusto de Guerra. Continuando a minha história, a minha saga. Voltando à minha cidade natal, fui ver meus parentes e fui conversar com o Cabo Edésio, que ficou muito feliz ao me ver. Eu lhe contei tudo o que tinha acontecido e que eu não iria continuar com a Irmandade, pois não daria certo. Eu não fui feito, eu acho, para receber ordem, e muito menos ordens absurdas. Então, poderíamos até continuar trabalhando em parceria, mas eu não ia receber ordem deles. Enfim. E o cabo me falou que era oportuno aquele meu retorno, pois um amigo do saudoso sargento índio tem entrado em contato com ele, falando que tinha um serviço pro índio, aquele tipo de serviço que eu estava acostumado a fazer. E ele me deixou a par da situação. Um fazendeiro, amigo e colaborador do sargento, tinha um caso a resolver. Um dos seus braços direitos na fazenda teve a família despedaçada por uma fera. Mas, para as autoridades, foi colocada a culpa nele como tendo feito aquela atrocidade. E ele chegou até ser preso, mas sempre jurou inocência. E para o seu patrão, ele relatou toda a verdade. Então, o fazendeiro em questão entrou em contato querendo falar com o índio, mas ele lhe deu a fatídica notícia que o sargento já não estava mais entre nós, mas teria outra pessoa que poderia ajudar, possivelmente, mas teria que esperar o contato ou retorno dessa pessoa, que no caso seria eu. Bom, eu preciso de grana. Eu falei pro cabo, pois sem a Irmandade eu não tenho como me manter, e da onde se tira e não se coloca, um dia acaba. E caçar essas coisas não é lá uma profissão que seja remunerada. Mas eu falei pro cabo que eu também tinha outras prioridades. Eu tinha que achar e destruir a besta que matou o nosso amigo, meu mentor, o sargento índio. Isso para mim era uma prioridade. Também teria que achar o maldito pai e filho que quase ceifaram minha vida. Das duas questões já estavam na minha pauta como prioridade. E eu não tinha condições de encher a minha agenda com mais outras coisas. O cabo me pediu que pelo menos eu cumprisse esse serviço, pois esse cidadão em questão era um grande amigo do nosso amigo, o sargento índio, e uma pessoa muito do bem. E perguntou também se eu tinha alguma pista sobre essas minhas duas questões. E eu falei para ele que não, que por enquanto não. Então ele fez, então pega esse serviço, depois você segue o seu rumo para resolver essas suas pendências. Se precisar da minha ajuda, eu estaria à sua disposição. Eu pensei, analisei e disse: tudo bem, cabo. Só me deixe alguns dias aqui
o que restou de minha família e descansar um pouco. Daqui a 2 dias, seguiremos viagem. E ele concordou. Fui visitar algumas pessoas, descansar um pouco, refletir sobre tudo. Como marcado, 2 dias depois, retornei e seguimos viagem. O local em questão foi no estado da Paraíba. Um pouco afastado da capital João Pessoa, um daqueles povoados. Chegamos lá, acho que com um dia de viagem. Fomos direto falar com o tal fazendeiro, conhecido na região como Januário, ou Coronel Januário, como muitos chamavam. Fomos apresentados e o cabo falou: "Olá, senhor Januário, tudo bem?" Ele: "Cabo Edésio, satisfação." "E esse rapaz, quem é?" E o cabo falou: "Esse aqui é o Augustus, pupilo do sargento. Ele veio para resolver aquele seu problema." E ele: "Ô, rapaz, muito bom. Essa besta, essa maldita besta, faz um tempo que vivia por aqui atormentando. Vamos entrando, vamos conversar." Entramos na sua casa, fomos para a sua sala, uma enorme sala, por sinal. Ele: "Aguarda um momento, que eu vou mandar chamar o Joaquim." Tempos depois, o tal Joaquim chegou. Ele nos apresentou e falou: "Esse aqui é a pessoa em questão. É um dos meus braços direito aqui. Então, Joaquim, nos conte o que aconteceu." Então o Joaquim falou: "Algum tempo atrás, animais daqui da fazenda começou a sumir. Então, marcamos uma tocaia. Eu falei pro coronel que eu e ele, ou eu sozinho, armaríamos uma tocaia. E ele, o coronel, me perguntou por que não chamar mais gente. Eu disse a ele que mais gente é só atrapalhar, porque estava desconfiado que isso era um lobisomem. E se minha suspeita tivesse correta, poderia ser qualquer um, até qualquer um mesmo que trabalhassem aqui. E o coronel falou para mim que ele não teria coragem de ficar na tocaia, atucaiando nesse bicho. Mas, se eu quisesse, poderia chamar quem eu quisesse e quantos quisesse. Então eu disse a ele que eu ficaria sozinho. Não queria chamar a atenção. Então, algumas semanas atrás, eu fui para casa, como sempre fazia. Mas voltei na surdina, na calada da noite. Já no escurecer, voltei bem armado e fiquei na tucaia, na espreita, em cima de um pé de árvore. Qual cair da noite, meus olhos fui se acostumando com a escuridão. E lá pelas 11 horas, eu já achava que o maldito não viria naquele dia, pois não era sempre que ele aparecia. Eu fiz isso por algumas noites, alguns dias. Eu miserável. Não aparecia. Depois de 2 semanas fazendo isso, finalmente, ele deu as caras.
Eu olhei uma movimentação estranha no capim, lá perto da estrada, e eu fiquei observando. De repente eu vi aquelas duas bolas amarelas, um bicho grande, vindo em direção ao cercado. Ele pulou o cercado facilmente, sem nenhuma dificuldade. Então, ele se dirigiu para onde estavam os leitões. Rapidamente, eu desci da árvore em silêncio e fui rapidamente na direção onde ele estava. Só escutava os gritos dos leitões e a bocanhada do bicho. Me deu um tiro com muito gosto. Pegou-lhe de cheio em suas costas. Que feio ele cair. Ele olhou rapidamente para mim. Nossos olhos se cruzaram. E eu lhe dei mais um tiro. Só que o miserável desviou. Mesmo ferido, ele saiu correndo. Eu larguei a espingarda. Peguei o 38 e dei-lhe mais uns 6 tiros. Creio que mais 2 pegou em certeiro, pois o bicho bolou no chão e saiu correndo, urrando de dor. Com barulho. As luzes da fazenda todas se acenderam. E o coronel veio correndo, me perguntando, gritando se eu tinha matado o bicho. E eu lhe falei: olhe, coronel, se não matei, deixei bastante ruim. Vou sair em sua caçada. Me ceda um cavalo. E o coronel, se pestanejar, me deu o cavalo. E eu subi. Saí correndo atrás do bicho. Recarreguei. Mas o bicho, mesmo ferido, corria muito. E eu perdi de vista. Meu erro foi ter parado para prosear com o coronel. Era para assim que ele saiu disparado eu pegar o cavalo e ter corrido atrás. Enfim, ele desapareceu no meio da mata. E eu retornei. No outro dia, ao clarear, só vimos o sangueiro espalhado a sua trajetória. Peguei mais alguns homens e saí atrás dele pelo rastro. Mas o bicho parece que era esperto. Ele entrou para dentro do rio, porque o rastro parava na beira do rio e sumia. Descemos de rio abaixo, procurando onde o miserável tinha saído. Mas não achamos mais nada. Andamos por quilômetro. Nada. Parece que dali do rio se escafedeu. Você até achava que ele tinha morrido dentro e a água tinha levado. Procurando lá para as ribas ainda, mas nada do bicho. Bom, passei mais algumas noites de tucaia. Mas nada aconteceu. Então, chegamos à conclusão que o bicho tinha morrido. Foi muita festa. O coronel foi a maior festa aqui na fazenda. Fogueiraço, um churrascão. E o povo aqui me tinha como herói. Joaquim, o homem valente, brabo e guerreiro. Eu estava gostando desse título. Um belo dia, estava no centro da cidade, tomando uma pinga e jogando conversa fora, quando um estranho sentou próximo de mim no balcão e pediu uma pinga. Eu olhei. Era um cigano. Já tinha visto andando por essas regiões. Ele estava ferido, mas atadura nas costas, algo assim, um ferimento bem feio. Eu olhei para ele e perguntei: ferimento feio esse, hein, amigo? Ele é. Pois é. Quase morri por conta disso. Eu lhe perguntei: o que foi que aconteceu? Ele, um miserável, atirou em mim quando eu estava buscando algo para me alimentar. E olhando fixamente nos meus olhos,
Ele disse: mas ele não perde por esperar. Vingança é um prato que se come frio, com calma e com paciência. Eu logo fechei a cara e lhe perguntei: por que está me falando isso? E já fui colocando a mão na minha arma. Ele olhou e disse: nada não. E se retirou daquele local, batendo o copo no balcão. Eu fiquei cismado. Me levantei e fui atrás daquele camarada, tomar satisfação. Eu tava muito cismado, mas ele tinha sumido. Sumiu do nada, escafedeu-se. Saí perguntando a um e a outro, o pessoal ele entrou ali, mas nada. Sumiu. Enfim, peguei meu cavalo e rumei para a fazenda. Ao trajeto do caminho, eu o vi ao longe, me observando. Peguei o cavalo em galope rápido e rumei em sua direção. Mas o maldito se escafedeu-se. Sumiu. Então, voltei para a fazenda e fui conversar com o coronel. Eu disse a ele que possivelmente eu tinha cruzado com o amaldiçoado que virava bicho. E lhe contei. Ele acreditou e também ficou cismado. Então, me cedeu alguns homens e fizemos uma varredura na cidade e por dentro dos matos. E a ordem era: se encontrasse aquele meliante, era para dar cabo dele, porque tínhamos certeza que a fera era ele. Mas nada os encontrar. Nada encontramos, nem ele, nem acampamento. As pessoas não tinham visto. Sumiu. Ficamos algum tempo atentos, mas nada. Então tudo se acalmou novamente. Um belo dia de minha folga, estava em casa dormindo e alguém bateu em minha porta. E rapidamente me armei. Deixei minha mulher e meu filho. Parti para a fazenda com tudo. O bicho tinha voltado. E dessa vez ele não ia escapar com vida. Chega lá, estava aquele alvoroço. O bicho gritando. Tinha uma vaca lá que estava com um filhote estraçalhada. E o som de tiros. E aí que viu o bicho ao longe. Então, juntamos os homens. Corremos em sua direção. O bicho corria e a gente atrás. Até que ele chegou num certo ponto da mata que os homens ficaram temerosos em ir à frente. Eu muito irritado, mas também sozinho eu não ia. E assim, voltamos para a fazenda para nos agrupar e ficar por lá. Ao clarear, eu fui para casa. Chegando lá, quando eu entrei, eu não gosto nem de lembrar a cena que eu encontrei. Minha mulher, meu filho, todo estraçalhado, toda cortada. Eu corri para cima, ela estava com um machado cravado em sua testa. E aí está meu erro. Eu peguei no machado, tirei de sua testa. Fui meu filho com a mão cheia de sangue, todo cortado. Comecei a chorar, a gritar, pedir por socorro. Logo, começaram a chegar as pessoas. Entenda que as casas, nessa época, nessa região, eram distantes uma da outra. Não é feito hoje que as casas são coladas umas com a outra. Quem morou no interior, em lugares remotos, sabe como é que é.
As casas não são próximas uma da outra. Logo, a polícia depois chegou e me acusaram de ter feito aquilo pelos cortes, minha mão de sangue, mesmo as pessoas falando que eu era inocente. Algumas pessoas relataram que escutaram os gritos ao longe de socorro, risadas, mas não sabia de onde é que vinha. A polícia me levou, acusado de ter matado a minha mulher e meu filho. Eu cheguei à beira da loucura. Ainda tentei na cela tirar minha vida. O coronel, com sua influência, mandou me soltar. E só me soltaram porque o coronel tem muita influência aqui, é muito cascadura, falando que não foi eu que tinha feito aquilo, pois nessa noite eu estava lá na fazenda. Mas eles alegavam que eu tinha feito aquilo e depois fui para a fazenda. Mas todos sabiam que não era eu que tinha feito aquilo. Enfim, me soltaram, mesmo desconfiando de mim. Eu cheguei algumas vezes ainda a querer tentar me matar. E o coronel sempre me falava que eu teria que ficar vivo para vingar minha família daquele monstro que fez aquilo. Eu o cacei, mas nada eu encontrei. Então o coronel me falou que conhecia uma pessoa que já tinha ajudado outras pessoas com esse tipo de fera, com esse tipo de besta. Ia entrar em contato. Já faz algum tempo e a gente até achava que vocês ou você não viria. Mas aqui está você. E essa é a história. Aquele maldito veio pra cá pra fazenda novamente, só pra me tirar de casa, chamar a atenção, e possivelmente ele retornou à minha casa e fez aquela atrocidade com a minha família. E eu não vou descansar enquanto eu não picar ele todinho, fazer a mesma coisa que ele fez com a minha família. E eu lhe respondi: tudo bem, eu aceitarei o trabalho, mas eu costumo trabalhar só. E ele me disse: eu não aceito, eu vou com você onde você for, eu quero me vingar. E eu lhe disse: olhe, você sabe do que estamos lidando. Pelo visto você é um cabra macho, mas a sua vida é responsabilidade sua. Eu não colocaria a minha vida em risco, nem por você, nem por ninguém. Se vai comigo, tem que ficar ciente sobre isso. Porque muito ajuda aquele que pouco atrapalha. E ele concordou. Fez: eu seguirei o seu comando. Só quero encontrar e matar esse bicho. E eu lhe disse: bom, você já procurou e não encontrou. Possivelmente. Ele não tá mais nessa região. Não vai ser nada fácil de encontrar. Vai levar algum tempo. E você vai ter que ter paciência. Mas se é isso que quer, então vamos caçar. Você vai ter sua vingança. Isso eu te garanto. Continua.